que a gente tem que avaliar também é a crise nos Correios, né? Porque o rombo está bilionário, inclusive já pediu um empréstimo, foi concedido. A gente vai com informações ao vivo, direto com André Anelli, em Brasília, para falar sobre como que vai ser esse crédito, de que forma que ele será utilizado, porque os Correios andam mal, inclusive recentemente teve paralisação por parte de alguns colaboradores nos mais diferentes municípios do país, num período em que muitas pessoas estão esperando o presente de Natal e essa crise também na estatal, má gestão no mínimo, né? Anelli, é com você. Bom dia. É verdade, David, muito obrigado. Bom dia a você e a todos aqui no Morning Show da Jovem Pan. Foi aprovado, então, esse empréstimo na ordem de 12 bilhões de reais aos Correios por meio de 5 bancos, sendo 3 de origem privada e 2 estatais. Os estatais, no caso, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, e a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. E os bancos particulares, privados, Itaú, Bradesco e Santander. Desse montante, apenas 5 bilhões e 800 milhões de reais vão poder ser utilizados este ano, isso porque corresponde então a todo o déficit, ao prejuízo que os Correios tiveram ao longo de 2025. Esses 12 bilhões foram emprestados com 15 anos de pagamento de prazo, 3 anos de carência e a uma taxa de 115% do CDI, que é o certificado de depósito bancário, uma espécie de parâmetro que é utilizado justamente pelas instituições financeiras na hora da concessão do crédito. O presidente Lula, no dia de ontem, aqui no Palácio do Planalto, se manifestou a respeito da situação dos Correios e negou qualquer possibilidade de privatização. Quando eu estiver na presidência, a palavra privatização dessas empresas não vai existir. Pode existir parceria, pode transformar a empresa, sabe, de economia mista, mas privatização não vai ter. Tudo isso está num bolo de discussão que nós estamos fazendo para entregar o Correio sarado, totalmente de pé e totalmente produtivo para o país. Vamos ver até se é necessária a quantidade de agências do Correio que tem pelo Brasil inteiro, porque eu já fui informado que tem algumas cidades que tem Correio que não compensa ter Correio lá, porque é deficitário demais. Então nós temos que saber se a gente pode utilizar espaço de outra empresa pública que tenha o mesmo espaço lá, para que a gente não seja obrigado a duplicar ou até triplicar postos de empresas do governo numa mesma cidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também ontem acabou se manifestando da mesma forma, contrário à privatização dos Correios. Ele disse que os serviços postais, na maior parte dos países mundo afora, é justamente estatal, é controlado pelo Estado para garantir a universalidade desse serviço que muitas vezes é essencial para a população. Haddad colocou então uma alternativa para esse déficit, para esse rombo, esse prejuízo dos Correios, que seria então absorver outros serviços, como por exemplo, consórcios, empréstimos, enfim, outros serviços que funcionassem de forma paralela aos serviços postais. David. Tá certo, André Anelli, ao vivo, direto de Brasília, ele que normalmente trabalha no Jornal Jovem Pan, para a equipe da noite, está convidado aqui a participar das manhãs também com a gente, tá, Anelli? Sempre um prazer tê-lo aqui. Valeu. Bom, agora vamos repercutir com a bancada, porque assim, a situação dos Correios não é de hoje, vem se arrastando, agora tendo um empréstimo bilionário, e quem é o fiador? Todos nós. Exatamente. Ô, David, sabe o que eu fiquei surpresa com a fala do presidente Lula? Que eu tava até me contorcendo aqui nos bastidores. Ele fala que vai pensar em fechar agências, porque tem algumas que são muito deficitárias. E aí depois vem o ministro da Fazenda dizendo que, olha, a gente não pode privatizar os Correios, porque isso garante o acesso universal aos serviços que eles prestam. Então, se existem agências deficitárias, provavelmente é porque são aquelas de regiões mais remotas, que as pessoas usam o serviço menos. Se este é o ponto de você não privatizar os Correios, porque, veja, vamos privatizar os Correios. Aí, provavelmente, uma empresa privada realmente faria o exame do déficit de determinadas agências e tentaria, de alguma forma, otimizar o seu lucro a partir do fechamento em certas regiões. Se eles estão dizendo que isso não pode acontecer exatamente para continuar garantindo os serviços nessas regiões, então qual que é o sentido de falar que vão fechar as agências nesses pontos que dão mais prejuízo? O que a gente precisa entender
se temos a possibilidade de oferecer um serviço universal e queremos que ele seja eficiente, nós precisamos do quê? Partindo da premissa que eles não querem privatizar. De uma melhor gestão desses serviços. É o mínimo. Dinheiro não falta. As pessoas continuam usando os Correios com muita frequência, embora a gente já tenha nos grandes centros outras formas de envio de mercadorias. O ponto é, nós precisamos trazer maior eficiência. O Estado não está sendo capaz de fazer isso, a não ser a partir de injeção de dinheiro, o que, no fim do dia, é prejudicial para nós e que provavelmente vai fazer com que aumente o preço dos serviços dos Correios, porque eles vão ter que pagar juros para o Estado. Então, assim... Sem dúvida. Eu não vou nem falar o que eu acho. É absurdo. Eu ia falar um palavrão, mas eu não falei. Antes que você fale qualquer palavrão, vamos para um rápido break só para o pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Para as outras plataformas, agora é fato também essa questão de fechar agências dos Correios e por que de não privatizar. Eu, por exemplo, não sei se com vocês acontece isso. Quando faço alguma compra e aí eu tenho que fazer a devolução, porque você tem o direito à devolução garantido pelo Código do Consumidor, quando eu pego correio, olha, eu vou te falar, porque é fila, é trabalho para você, demora. Quando você vai numa terceirizada, porque muitas já atuam nessas plataformas, tem lá o local para você devolver, é muito mais prático. Você não enfrenta a fila, você chega, gera o QR Code, tá aqui, pá. Rápido e eficiente. Rapidão, né? Exatamente. É então, porque se você por que não entra fazer ali... essas parcerias, tá? Não quero privatizar, mas pelo menos alguma parte privatizada, uma parceria que pode ser feita. Parece uma gestão acomodada, né? Os Correios, você vai lá, você vê pessoas meio que acomodadas. Não podem ser demitidas, estão ali fazendo o trabalho de maneira muito devagar, muita gente, às vezes para as mesmas funções. É aquela coisa, né? É Estado. Então, quando é do Estado, quando é o Estado bancando, quando não sai do dinheiro de alguém, né? Alguma pessoa única ou de uma empresa única, privada, não existe uma pessoa que chegue e olha, isso aqui, não dá para gastar tanto dinheiro nisso aqui porque é ineficiente, né? Você tem que pesar no bolso de alguém para realmente ver, para realmente ter um controle mais forte. Então, quando é o Estado bancando, não existe alguém que está sentindo essa dor de saída de dinheiro. Então, por isso que existe essa ineficiência tão grande. E esses 12 bi atrapalham muito o fiscal. E aí o governo depois reclama da taxa de juros. Só que, como é que dá uma injeção dessa de 12 bi? Reclama mais ou menos, né? Já parou de reclamar, inclusive. Já começou a elogiar a inflação, né? Reduzindo a inflação. Assim, não, acho que vai arrefecer e tal. Porque o Galípolo tem feito um bom trabalho no Banco Central. É bom que antes a taxa de juros altos era um péssimo trabalho e um plano fascista. Agora o Campos Neto. Agora mudou, né? Mudou. Então, David, eu entendo a sua dor. Eu tenho um relógio digital na minha casa porque eu desisti de quantas vezes deu errado devolver nos Correios. Engoliu a mercadoria. Eu falei, não quero mais, já deu, não vou me sujeitar a isso. E foram 3 vezes, é muito burocrático. E o que mais me assombra aqui é que a solução deles não é só, não vamos privatizar. Nós precisamos expandir as áreas de serviço dos Correios. Ou seja, o Correio já funciona para pagamento, entrega. O que vai ser a próxima ali? Vai ser um restaurante, um cafezinho? Venha tomar um café nos Correios, café rápido, não sei. Mas assim, a realidade é que isso também é um problema. Porque eles vão entrar em mercados que eles vão competir com agentes que estão muito mais eficientes que eles, o que só aumenta o déficit. E aí vem, quem que o Correios fala que é a culpa desse déficit? Não é só disso. A taxação das blusinhas teve um efeito. Direto ao ponto, a gente conversou com o Kiko Seleguin, que é presidente do PT aqui do estado de São Paulo. Ele falou justamente sobre isso. Eu fiz essa pergunta sobre as estatais, sobre esse plano de não privatizar as estatais, né? Até citando a Eletrobras lá atrás, tudo, falando sobre a crise da Enel. Mas assim, a taxa das blusinhas que é a grande culpada. O governo classifica isso também. Mas se for a taxa das blusinhas, de quem é a culpa? Do ministro Fernando Haddad, que teve essa ideia maravilhosa de taxar mais as importações. Mas veja que, então, de qualquer jeito, a culpa do déficit é do governo federal. E aí a solução não vem. É emprestar dinheiro que podia ir para a área muito mais relevante, que gera muito mais empregabilidade, que gera muito mais desenvolvimento econômico. Mas nós somos viciados no Correio. Nós não, eles são viciados nos Correios e não conseguem fazer autoavaliação de talvez não funcione mais. O que me chama a atenção aqui é a questão dos números. Em 2019, muito embora os Correios não tivessem ali superavitário, eles tiveram lucro.
E aí, é claro, em 2022... Mas foi a pandemia. Em 2022 eles entregam com uma pequena queda negativa de 700 e poucos milhões. E aí, veja, é uma empresa, independente de ser público ou não. Se é uma empresa, eu preciso entender onde é que está o erro. Porque a Ana colocou aqui, né, claramente para nós, que teve ali a gente tem outras pessoas que entregam, outras empresas que entregam. Um minutinho, doutora Priscila, eu vou interrompê-la só para recepcionar o pessoal da rádio novamente. A gente está falando aqui ainda sobre a crise nos Correios e a Priscila está falando sobre essa situação. Isso, então entregou não assim tão, né, de forma negativa. E eu não sei o que mudou em 2 anos, de maneira que hoje a gente está com esse rombo. Então, é claro que aqui foram colocadas situações. Teve a taxação, inibiu um pouco a questão... Taxa das blusinhas. Isso, mas o trabalho não deixou de ser prestado. Então, é um contexto. E aí, fica uma coisa, o marketing é sempre muito importante para as empresas. Mas uma empresa que está deficitária, será que precisa, por exemplo, patrocinar um show? Porque, pelo que eu sei, ou pelo que eu saiba... Você não incentiva a cultura? Não, então, eu incentivo demais, né? Tô querendo te agora. Provocando. Não, eu incentivo tanto a cultura, tanto é que eu fui até o show, tá? Incentivo a cultura. Você foi no show? Fui ao show. Uma coisa. Usou os Correios depois? Então, não usei. Mas o que eu quero chamar a atenção? Se a pessoa tá deficitária, se 4 milhões mais ou menos vai fazer diferença, né? Eu acho que teria que pensar, enquanto empresa, colocar um incentivo de maneira que eu não faça qualquer prejuízo ao meu caixa. E não estou dizendo, porque veja, se a gente coloca lá, né, o incentivo do show, e eu acho válido, não estou dizendo que não tenha que ter. Eu acho um bom ponto seu, porque assim, você vai lá num show, aí você vê a propaganda dos Correios, fala, nossa, eu vou pedir alguma coisa só pra contribuir com os Correios. Tu não faz o menor sentido, e você nem sabe que aonde você vai pedir vai fazer entrega pelo Correios. Exato. O consumidor não é Isso é muito importante. O consumidor não é o agente dessa ação de marketing. Você quer o produto, não a maneira do governo patrocinar eventos e patrocinar empresários. Gente, só um comentário. A gente está aqui discutindo a justificativa do governo para não promover a privatização dos Correios, né? Mas a gente tem falado ao longo dos últimos dias também a questão da Enel, e muitos dos problemas que aconteceram com essa concessão são em decorrência do contrato. O contrato foi mal feito. Não sei como, não sei por quê, porque o governo com certeza tem dinheiro para pagar excelentes advogados para revisar esse contrato para eles. Mas no caso dos Correios, o presidente e o ministro da Fazenda estão dizendo que eles não podem privatizar porque isso significa perder o caráter universal do serviço dos Correios. Embora eu questione muito esse caráter universal, porque eu já ouvi muita gente me dizer que o Correio não chega na casa dela e tem que ir lá buscar não sei aonde. Não, tem regiões que são muito deficitárias. Por exemplo, Pará, eu tenho um amigo meu no Pará, norte. Ele falava que esperava 30 dias para receber alguma mercadoria. E outra, chega a mercadoria, às vezes some a mercadoria. Aí o cara vai lá nos Correios, dizem, sumiu tua mercadoria. Tu tem que pedir de novo esse produto ou reportar lá para a empresa. A empresa manda de novo. Já aconteceu comigo, com um parente meu, né? Aí a empresa manda de novo, some de novo. Então, mas só para terminar, por que a gente não pensa, o governo federal, não pensa em fazer uma privatização que, por exemplo, condicione a prestação desse serviço à manutenção da universalidade dos serviços? Por que não condiciona investimentos para otimizar, automatizar um pouco mais? Gente, a gente está falando de transporte de mercadorias em 2026 praticamente. O que não falta é tecnologia. A gente vê drone entregando o McDonald's. É muito fácil, se tiver boa vontade, de conseguir trazer um pouco mais nunca vi não. Não, a gente vê no Aqui celular, no Brasil não dá. Aqui no Brasil não vai ficar um drone. Eu nunca vi, não. Não, enfim. O que eu tô questionando aqui é que é muito falho esse argumento do governo para não privatizar. Porque seria facilmente resolvido com um bom contrato. Exatamente. Um bom contrato e uma boa parceria com a empresa privada, né? A empresa privada, o setor privado, ele tá aí principalmente para atuar naquelas áreas em que não há incentivo do governo em fazer. O governo, ele cuida das áreas que não há incentivo para a empresa privada. Por exemplo, estradas é algo que a gente vê muita empresa privada fazendo, mas a maior parte é pública. Por quê? Porque para o cara ter o retorno em estrada demora muito. Então o governo, ele cuida dessa área. Saúde, o governo, ele ainda aqui no Brasil atua, que é muito bom. A gente tem o SUS e tudo mais, que por mais que não seja excelente,
né, ainda tem ali uma atuação do governo, né? E empresa privada deveria atuar justamente aí com os Correios, né, para facilitar a entrega, não talvez para tomar de conta de tudo, mas como ela falou, a gente poderia ter, né, uma parceria com a empresa privada, onde ela arcaria com alguns custos e aí fazia, né, uma propaganda Correios e essa empresa privada, por exemplo, facilitaria bastante. Não dá para ter um discurso totalmente contra a empresa privada. A empresa privada está aí para realmente você conseguir ter um serviço melhor. É aquela história. Cara, se você tem um carro e o carro não é seu, você não vai cuidar da mesma forma se o carro for seu. Né? Se você tem um carro seu, você cuida de uma forma. Se o carro é do outro, normalmente as pessoas cuidam de outra forma, né? Como esses aluguéis de carro, por exemplo. Então, assim, você tem que ter alguém, uma empresa privada, por exemplo, colocando uma empresa privada no meio, com certeza teria uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas que estariam de olho para onde vai o dinheiro e com certeza teria maior eficiência no funcionamento da empresa e no funcionamento de todos os Correios.